Glórias a Deus. Aleluia. Tivemos uma queda aqui, mas estamos de pé de novo, de pé. Vou entregar a mensagem todinha, completa. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao santo nome de Jesus. Aleluia. Deus fiel. Glórias a Deus. Tia Célia, Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Olha a palavra do Senhor. Teve uma queda aqui agora de energia, mas estamos de volta. Estamos de volta para entregar tudo aquilo que Deus nos ordenou que entregasse. Deus nos ordenou que entregasse e vamos entregar em nome de Jesus. Tudo. Tudo. Aleluia. Glórias a Deus. E como Deus, onde o ponto central dessa mensagem é nós ter cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. Glórias a Deus. Com as alianças que estamos fazendo, porque o verdadeiro fez uma aliança com o falso e deu muito errado. Deu muito errado. Glórias a Deus. Josafá fez aliança com Acabe e deu errado. E Deus nos fala para nós ter cuidado. Glórias a Deus. Aleluia. Agora melhorou. Agora, glórias a Deus. Agora eu tô conseguindo ver aqui nos lugares das participações. Glórias a Deus. Edinaldo Santos, Eva, Damião, é isso? Glórias a Deus. Estamos de volta e vamos entregar a mensagem. Deu uma paradinha, deu uma cortada aqui, mas tá tudo bem. O que Deus colocou no nosso coração não sai. A internet pode cair, alguma coisa pode acontecer, mas a palavra, ela não volta. A palavra diz que não volta vazia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Direne, glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao santo nome de Jesus. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela frutifica naquilo que Deus ele determinou. Ela frutifica. E o que Deus fala para nós aqui, neste momento, é que nós precisamos estar atento. Estar atento e ter cuidado. Ter cuidado nas alianças que Deus não aprova. Que Deus ele não segue. Se Deus não aprovou, se Deus não aprova, pula fora porque vai dar problema grande. Quando Deus ele não aprova. E aqui nós aprendemos. Quando é que Deus mostra para nós para a gente não aprovar. Para a gente não entrar. Se ele não aprova, para a gente não entrar. O que é que ele mostra? Ele já tinha mostrado claramente ali que já tinha estampado, na verdade. Já tinha se estampado para muita gente, para um país, na verdade, que Acabe não tinha mais nada a ver com ele. Foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus, mas não tinha mais nada a ver com Deus. Por que não tinha mais nada a ver? Porque ele já não obedecia a Deus, ele tinha se desviado. Ele tinha se desviado e os frutos deixavam bem claro que ele já estava desviado. E por amizade, por eles terem uma amizade e ter se aparentado com Acabe,
com familiares ali de Acabe, por aquela amizade, ele fez uma aliança e foi em uma batalha que quase custou a vida dele. Se Deus não coloca a mão, ele tinha viajado no lugar do falso. Se Deus não coloca a mão, mas por que Deus permitiu daquela forma? Por que Deus permitiu ele ir, Acabe, Josafá ir? Por que Deus permitiu a Josafá ir e Josafá passar por toda aquela angústia, ver a morte nos olhos? Passar por todo aquele tormento que não era para ele passar. A verdade, ele não precisava passar pelo aquilo. Deus tentou poupar ele, dele não passar por tudo aquilo. Dele ver a morte ali nos olhos, porque o que ele viu foi a morte ali nos olhos. Ele viu a morte ali. E por que Deus permitiu ele passar por tudo aquilo? Porque a palavra diz... Porque Deus fala que passa tudo, o céu e a terra, e a palavra não passa. Porque Deus permitiu ele passar por aquilo ali? Para deixar bem claro para nós. Para deixar bem claro para nós. Porque as escrituras, ela é perfeita. Deus permitiu ele passar para deixar bem explicado para nós hoje. Agora. Para nós entender. Que se nós tiver... Porque muitas das vezes o que Deus coloca no nosso coração é porque alguém está pedindo uma resposta da parte de Deus. Tem sempre alguém pedindo a resposta de Deus. Deus, fala comigo. Tem sempre pessoas assim orando, pedindo para Deus. Deus, fala comigo. Eu preciso de uma resposta aqui nesse negócio aqui que me apareceu aqui. Está parecendo que é do Senhor. Então eu quero uma resposta. Aí Deus prepara um momento. Como Deus nos trouxe até aqui. Deus, ele prepara um momento para poder responder. E essa palavra aqui, essa aliança aqui, é resposta de Deus. É resposta de Deus. É Deus falando para nós ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque ele permitiu, para a escritura, para a Bíblia Sagrada ela ser perfeita, Deus permitiu alguém sentir na pele. Ele causou uma situação, ele permitiu uma situação para poder alguém sentir na pele ali, para ficar bem explicado para nós. Para ficar bem explicadinho para nós. Perfeito. Aí quando as pessoas, ela ouve a palavra de Deus, ela pede uma resposta a Deus, Deus usa alguém, através daquela palavra, ela entende que é tudo aquilo que ela está vivendo. E ela deixa a palavra entrar no ouvido e sair no outro. Aí o que aconteceu com Josafá, a angústia, a morte nos olhos, ali em meio àquela batalha, aí muitas das vezes é o que acontece hoje, mas só que Deus ele falou antes. Deus ele falou primeiro. Mas a pessoa ela quis romper, ela quis seguir a sua cabeça. Ela quis ir. E Deus não impede. Deus não impede nós ir. Mas porém, ele vai falar pra gente, cuidado, eu não tô nesse negócio, sai fora desse negócio. Aí muitas das vezes, aí ele vem aqui na palavra dessa, fala com a gente, aí a pessoa entende que é Deus, entende que é uma resposta do que a pessoa tá orando e pedindo a Deus, mas aí o que a pessoa faz? Vai. Foi o que aconteceu com Acabe. Melhor dizendo, com Josafá. Aí ele foi. Ele queria ter uma prova se realmente o que era que estava acontecendo ali. Ele chamou Acabe para consultar a palavra do Senhor. E aí Acabe chamou os profetas. Os profetas de Acabe. Os profetas que amassageavam o ego. Os profetas que falavam coisas para agradar o rei. Para o rei apoiar eles. Para o rei apoiar eles em tudo. E eles falou tudo ali, profetizou, entregou, diz assim, diz o Senhor, mas não convenceu Josafá. Não convenceu. Ele entendeu que não vinha da parte do Senhor.
Por mais que a profecia dizia assim diz o Senhor, ele entendeu que não vinha da parte do Senhor. Ele entendeu. E aí ele perguntou se não tinha mais um ali. Se não tinha um profeta do Senhor ali. E Acabe disse que tinha, mas não gostava dele. Não gostava dele. Mas mesmo assim ele mandou chamar. Por que ele mandou chamar? Ele mandou chamar porque ele queria que Josafá fosse com ele. Ele queria se juntar, unir ali o exército dele com o exército de Josafá para ir naquela peleja. Porque ele sabia que Josafá andava com Deus. Ele sabia que ele não andava com Deus. Acabe sabia que ele já não tinha mais a presença de Deus. É tão provável que ele não tinha a presença de Deus que ele procurava. Ele procurava matar o profeta de Deus. Ele procurava matar os profetas de Deus. Elias foi um dele perseguido por ele. Ele procurava matar os profetas de Deus. Lembra que Jesus fala que pelos frutos se conhece a árvore? Lembra que Jesus fala que pelo fruto se conhece a árvore? Já estava claro que ele não tinha nada com Deus. Você entende o que é que Deus está falando para nós aqui? Você entende o que é que Deus fala? Se ele já mostrou os frutos, que não tem nada com ele, não faz aliança. Não faz aliança. Porque senão pode ser muito desastroso lá na frente. Pode ser muito desastroso lá na frente. Se ele já mostrou, não podemos fazer aliança. O que diz é a palavra do Senhor. O que está nos falando é a palavra de Deus. É o próprio Deus. A palavra é o próprio Deus falando com a gente. Ele fala que de Gênesis a Apocalipse ele vai falar para a gente hoje. Ele permitiu pessoas pagar um preço lá. Os justos e os injustos. Pagar um preço para ficar bem claro para nós. Para no dia que ele trazer nós nessa palavra, nós entender que é ele que está falando com a gente. É ele que está falando com a gente. E para nós poder não cair no mesmo erro, não passar pela mesma situação que aquele passou. Que aqueles passaram, melhor dizendo. Tanto os justos como os injustos. Tanto os verdadeiros de Deus, os verdadeiros profetas, como os falsos profetas. Todos eles, Deus permitiu eles passar por coisas, eles sentir na pele, sofrer as consequências das suas atitudes, para poder ficar bem explicado para nós, para quando Deus falar com a gente, como ele está falando aqui agora, a gente não fazer a mesma coisa. É isso que quer dizer as Escrituras Sagradas. É isso que quer dizer a palavra de Deus. Para nós ter muito cuidado, porque a revelação é isso aqui. A revelação que muitas pessoas buscam é isso aqui. Porque quem era que estava em busca de revelação ali? Quem era que estava em busca de revelação? Quem era que queria ouvir aquela revelação favorável, que agradasse? Quem era? Não era o verdadeiro. Quem queria ouvir aquelas revelações que massageavam o seu ego, não era o verdadeiro. Porque os verdadeiros de Deus, ele aceita a palavra do jeito que ela vem. Do jeito que ela vem, ela entende que vem da parte do Senhor. Muitas das vezes, quando ela é pesada, que a pessoa entende que vem da parte de Deus, e ela aceita a palavra do Senhor, porque ela sabe que ali Deus está cuidando, está sarando, Deus está protegendo, Deus está o abençoando, Deus está encorajando, Deus está fortalecendo, Deus está tratando, por mais que a palavra seja pesada. Os verdadeiros de Deus, eles aceitam. O Espírito testifica que ali é Deus. Que ali é Deus. Por quê? Só que quem está desviado não aceita a verdade da palavra de Deus. Acabe ele não aceitou. Ele não aceitou. Ele não aceitava ali a palavra que vinha da parte de Deus, que era através de Micaías. Ele não gostava de Micaías. Por que ele não gostava de Micaías? Porque ele não gostava da verdade.
Ele não gostava da verdade, ele já tinha se desviado. Então ele não gostava de Micaías. Ele não gostava. Então antes, quando Josafá recebeu aquele convite, antes eles procurou saber se Deus estava naquele negócio e ficou bem claro, tanto para Josafá como para Acabe, que Deus não estava ali. Deus ele não estava ali. Mas Acabe pensando que ia tirar proveito. Acabe pensando que ia tirar proveito de Josafá, ele foi mesmo assim. Ele deve ter pensado que eles dois unidos, um exército, dois exércitos fortes, unidos, ele pensou que ele ia conquistar de qualquer forma. E Deus fez com que ele não desistisse, Acabe não desistisse se ele fosse mesmo. Por quê? Porque Deus queria resolver com ele lá naquela batalha. Deus queria resolver com Acabe lá naquela batalha. Aquela batalha foi que Deus preparou para resolver com ele. Para botar os pingos nos is com ele lá naquela batalha. E aí, ele dando uma de esperto, porque o inimigo ele não brinca, né? Quem se entrega para ele, quem deixa o inimigo dominar, sempre pensa que vai sobressair, mas não vai. Quem se permite, quem deixa que o inimigo domine, pensa que vai sobressair, mas não vai. Só quem nos faz sobressair como o sol ao meio-dia é o nosso Senhor Jesus Cristo. É o nosso Deus. Quando nós entendemos Ele falando com a gente, e cada um de nós sabemos o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo conosco, aí a gente entende que é Deus e faz conforme Deus ele está orientando. O que é que Deus está nos orientando aqui? O que é que Deus está nos orientando? Deus está nos orientando para nós ter cuidado, para nós observar os frutos. E se os frutos não é bom, não fazer aliança, porque senão vai dar errado. Se os frutos não são bons, não tem boa conduta, não tem bom proceder, Deus ele fala que muitas das vezes pode até ser chamado por ele. Porque essa palavra aqui, ela está falando, ela não está citando o mundão lá especificamente, não está. Está falando de todo mundo, na verdade, todas as pessoas. Mas ela não está referindo diretamente lá para o mundo. Eu quero dizer aquelas pessoas que não aceitou Jesus ainda. Não fez uma aliança com Jesus. Mas mesmo aquele que Jesus chamou, é que está se falando desses, especificamente. Está falando especificamente desse, porque Josafá foi chamado por Deus. E permaneceu com Deus. Acabe também foi chamado por Deus. Mas ele não permaneceu, ele se desviou. Acabe, ele se desviou. Ele não permaneceu. E por ele ser se desviado, não ter obedecido ao Senhor, não ter permanecido com o Senhor, o que aconteceu? Ficou bem claro os frutos. Ficou bem claro que os frutos não era mais os frutos de quem andava na presença, não era. E aqui é onde nós entendemos a revelação de Deus, onde muitas pessoas estão buscando revelação, mas a revelação de pessoas é assim no dia a dia. Nós vamos andando, vivendo, e Deus vai mostrando. Deus vai mostrando para todos nós. Deus vai mostrando quem as pessoas é, da forma que ela é, e Deus vai mostrando a gente também para as pessoas. Deus ele não poupa ninguém, ele não passa a mão na cabeça. Ele vai mostrando quem é as pessoas para nós no dia a dia, e vai mostrando a gente também para as pessoas também. Ele vai mostrando no dia a dia. Ou nós querendo ou não, se agradando ou não, Deus vai estar sempre mostrando que nós somos. Por onde nós for, Deus está mostrando quem nós somos. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém. Ninguém se esconde de Deus. Revelação do Senhor, meus amados, é no dia a dia. Você quer ver a revelação do Senhor? Se aprofunda na palavra, dá ouvido à palavra. Procura meditar mais na palavra.
que você vai ver o próprio Espírito do Senhor, o Espírito Santo, mostrando no dia a dia. Mostrando no dia a dia. Tem pessoas que ela fica se perguntando assim, mas no meio de tanta coisa hoje que a gente ouve e vê, de mundo afora, tanto perto como longe, através da internet, as pessoas se perguntam, mas como saber quem é o verdadeiro? Como saber? Jesus disse, olhando, observando. Revelação é isso, é nós observando. É nós estar vigilante. É nós ser prudente. Se nós realmente estamos buscando a Deus com sinceridade, meu irmão, Deus vai revelar, Deus vai mostrar no dia a dia. Porque a maior revelação, ela vem através da palavra. Nós meditamos na palavra, igual nós estamos aqui meditando na palavra, e nós vamos seguir no dia a dia, e Deus ele vai mostrando. O Espírito Santo vai mostrando, vai testificando. Ele vai mostrando, olha lá, tá vendo aquelas atitudes lá? Você tá vendo aquela outra atitude? Você tá vendo lá aquele acontecimento? E é Deus mostrando quem é dele e quem não é dele. Quem é dele e quem não é dele. E os que não é dele são astutos. Muito astutos. Porque Acabe, quando viu Josafá chegar ali, com aquela comissão, ele preparou ali um banquete mais lindo. Um banquete ali. Já dá até pra gente imaginar o banquete. E ele pensando, com certeza ele pensando, vamos usar ele para poder conquistar lá mais uma cidade, mais um país. Vamos usar ele para conquistar mais um território. Vamos levar ele com a gente. E Deus? E Deus que fala com seus olhos passeia por toda a terra, para ser forte com aquele que o coração é totalmente dele. A palavra fala no livro de Crônicas que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para ser forte com aquele que o coração é totalmente dele. Josafá era dele. Josafá temia Deus. Josafá não tinha se desviado. E Deus falou com ele antes dele ir. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi. O outro astuto, Deus deixou bem claro. Porque quando mandaram chamar Micaías, a comissão de Acabe foi chamar ele e já foi falando para eles, ó. Já foi falando para ele, diz, ó. Só fala o que os outros falou, viu? Fala do mesmo jeito que os outros falou. E Acabe e Micaías concordou com eles. Disse, todavia eu falo o que Deus mandar. Ele disse, não, você vai falar o que os outros falaram. Ele falou, então tá bom, então eu vou falar. Eu vou falar o que vocês estão dizendo aí. Que vocês querem, eu vou falar. Mas aí quando ele chega... lá diante de Acabe e Josafá, que Acabe mandou perguntar para ele o que era que o Senhor tinha mandado ele dizer. O que era que o Senhor estava falando a respeito daquela batalha que eles tinham que ir. O que era que o Senhor estava falando. Aí o que foi que Micaías disse? Disse do mesmo jeito que os outros falou. Assim diz o Senhor, pode subir, que vocês vão triunfar. Assim diz o Senhor, pode ir. E aí Acabe achou estranho. Acabe achou estranho. Acabe disse para ele, 1 Reis, capítulo 22, versículo 16, ó. O rei achou estranho porque ele concordou com os outros, onde a mensagem foi favorável, a profecia foi favorável a Acabe, ele também falou favorável, ele achou estranho. Aí no versículo 16 de 1 Reis, capítulo 22, versículo 16, o rei Acabe diz assim, ó. O rei lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ele falou para Micaías, porque ele falou igual aos outros, a profecia foi favorável também. Aí ele disse, quantas vezes eu já te falei
falando com Micaías, que você só me fala a verdade em nome do Senhor. Ou seja, ele percebeu que os dele estavam tudo errado, aquele era o verdadeiro, mas tinha algo errado porque ele estava profetizando do mesmo jeito dos outros. E Acabe queria saber a verdade. Acabe aí agora já queria saber a verdade. Por quê? Porque ele já tinha uma estratégia montada para destruir Josafá. Ele já tinha uma estratégia montada para matar Josafá. Então ele queria saber qual era a verdade mesmo para poder ele montar o plano. Olha o tamanho da astúcia de Satanás. Olha o tamanho da astúcia dele. Ele é astuto. A Bíblia diz que ele é mais sábio do que Daniel. Foi aqui nessa terra. Você já imaginou o tamanho da sabedoria de Daniel? Você já imaginou o tamanho da sabedoria de Daniel? O homem que Deus usou nas profecias até que tem no Apocalipse? Dos fins dos tempos? O tamanho da sabedoria, o tamanho da intimidade que aquele homem tinha com Deus? E a Bíblia diz que Satanás é mais sábio do que Daniel foi aqui nessa terra. Então, aqui agora, Acabe já queria saber a verdade. Ele queria saber o que realmente Deus estava falando. E aí o profeta foi e falou para ele. O profeta Micaías disse para ele, então já vai. Ele falou que só falava o que Deus mandasse. Então ele falou o que os outros falou para causar uma situação para ele aplicar a verdade. E aí ele disse, então lá vai. Ele profetizou. Ele profetizou que eles iam naquela batalha, o povo ia voltar. Ele falou ali uma parábola, que o povo ia voltar, mas o chefe ia ficar, o chefe ia morrer. E aí Acabe entendeu claramente naquela parábola que era ele que ia morrer. Aí o que foi que ele fez? Como ele ele queria saber justamente para montar o plano. E como era que ele ia usar Josafá. E o que foi que ele fez? E aí ele foi lá e falou para Josafá, como ele já sabia da verdade. Ele falou a Josafá que ele ia entrar na peleja, ele ia ser como um soldado também. E Josafá ia estar ali vestido com as vestes real, com as vestes ali real, ou seja, para todos os efeitos, quem ia ser o rei ali, quando viesse para atacar ali, quando o exército dos inimigos viesse para matar o rei, quem era que ia cair no lugar de Acabe? Josafá. Então ele queria saber a verdade para ele montar o plano dele, porque ele sabia que ele não tinha mais nada com Deus. E Micaías ainda deixou bem claro para ele. Diz que a profecia dos profetas dele, de Acabe, ele falou que foi o Senhor que enviou um espírito maligno para enganar Acabe, ou seja, para ele ir mesmo. Porque Deus tinha uma conta para acertar com ele ali. Por quê? Porque Deus deu uma missão para ele e ele se desviou e fez muita besteira. E todos que fazem besteira, vai chegar um certo ponto que Deus ele vai prestar conta, já aqui nessa terra. Já aqui, Deus vai chegar um momento que Deus vai acertar a conta. Não vai continuar fazendo besteira. Porque a Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. Para tudo. Para todo propósito. Para o propósito bom, para o propósito mau, tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. E Deus é quem chega no tempo certo. É quem faz do jeito dele. Então Micaías deixou bem claro para eles que o que os profetas deles estavam profetizando era mentira. Era um espírito de engano. Um espírito de engano. Por quê? Ele só gostava de ouvir mensagem que massageava o ego dele. Ele só gostava de ouvir palavras que agradassem ele. Então, por quê? Porque ele já não tinha mais nada com Deus. Ele já não andava na presença de Deus. Ele já tinha se desviado. E quando as pessoas não permanecem com Deus, ou seja, obedecendo a palavra do Senhor, o que acontece? Ela fica em busca de muitas revelações, aí o que acontece? Vai cair na mão do inimigo. A palavra diz que foi o próprio Deus que enviou um espírito de engano para enganar a Acabe, dizendo assim diz o Senhor. Foi o próprio Deus que enviou. Se vocês, meus irmãos, meditar nessa palavra aqui de 2 Reis, capítulo 22, você vai entender que foi o próprio Senhor que enviou o espírito de engano para ele ir naquela batalha, para ele se acabar. Por quê? Porque ele já tinha brincado demais.
e já tinha chegado no limite de Deus. Quando chega no limite de Deus, não tem quem possa impedir. Não tem quem possa impedir quando as pessoas elas vai brincando com a palavra, brincando. Vai chegar uma hora que ninguém vai poder livrar ela. Ninguém vai poder livrar ela. A gente ora, a gente faz a nossa parte. Nós temos que orar um pelos outros, diz a palavra do Senhor. Nós temos que orar por todos. Nós oramos por todas as pessoas. Mas, porém, aquelas pessoas que não obedecem a Deus, ninguém pode salvar. Por quê? Acabe... Josafá andava com Deus, andava na presença. Estava junto com ele, mas pôde livrar ele? Não pôde. Josafá não pôde fazer nada por Acabe. Por quê? Porque Deus tinha um tratado com ele. E Deus permitiu ele ir. Deus permitiu ele ir. Então, muitas das vezes, a pessoa não obedece a Deus. A pessoa ouve Deus falando, ouve a palavra dele, mas entra no ouvido e sai no outro, ela não obedece. Mas ela quer uma revelação. Quando as coisas se apertam, ela quer uma revelação favorável. Ela quer uma revelação da parte de Deus. E se a pessoa está em desobediência, como ela vai ter uma revelação da parte de Deus? Se ela não obedece ao Senhor, como ela vai ter uma revelação da parte de Deus? Como ela vai ter uma revelação da parte de Deus? Não tem como ela ter uma revelação da parte de Deus. Estamos falando aqui de pessoas que Deus chamou. Pessoa que Deus chamou e ela não obedecia a palavra do Senhor. Mas elas morreram logo? Não. Mas elas se perderam. Ficava claro para as pessoas que estava perdido, já não tinha nada com Deus. O homem perseguia os profetas. Ele não aceitava a verdade. Ele procurava ali destruir os profetas. Ele não queria conta com o profeta de Deus, no caso Micaías, outro Elias. Ele perseguia, ele não queria conta. Por que ele não queria conta? A palavra diz que não tem nenhuma comunhão da luz com as trevas, não tem. Então pessoas, quando ela não obedece a Deus, que ela fica brincando, o que acontece? Ela se encontra na escuridão e ela não quer se aproximar muitas das vezes de pessoas que andam com Deus, porque naturalmente as coisas vão aparecer. As coisas que a pessoa faz que não é agradável ao Senhor, vai aparecer. Deus ele vai revelar. Deus ele vai mostrar. Deus ele vai mostrar. E aqui nesse caso fica bem claro que o outro que andava com Deus entendeu tudo, mas foi fazer a vontade do desviado. Aí ele foi fazer a vontade do desviado. O que aconteceu? Ele quase morreu. Ele passou por uma angústia terrível. Você já parou? A palavra diz que nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Você já parou para entender o tamanho da angústia que ele passou? Você já parou para entender ali quando ele viu ali o exército vindo ali para cima dele ali para matar? Porque o outro rei do exército inimigo falou que só era para matar só o rei, que no caso ia ser Acabe. Na parábola que o profeta profetizou para ele, Micaías, ele entendeu claramente que o povo ia ficar disperso, as ovelhas iam ficar dispersas. Então ele entendeu claramente que quem ia sobrar era ele. Aí ele pegou e botou Josafá no lugar dele, porque ele pensou que o outro ia morrer no lugar dele. Mas Deus ele não se engana. E quando Deus ele fala, está falado. Deus, quando ele fala, quem gosta ou não, quem aprova ou não, não muda o que Deus já determinou. Quando Deus ele fala, quando é Deus falando através de alguém, o mundo todo pode não aceitar, pode não concordar, pode não acreditar, mas porém vai acontecer. Essa passagem deixa bem claro. Porém vai acontecer. Ninguém escapa. Vai acontecer. Porque do jeito que o profeta falou, aconteceu. Ele botou o outro no lugar. Quando os soldados vieram para atacar ali o rei, pensando que era Acabe, ele se assombrou, ele deu um grito. A palavra diz que que Josafá ele deu um grito e o pessoal percebeu que não era ele. Os soldados perceberam que não era Acabe.
E aí diz a palavra que no meio daquele exército, milhares de exércitos, um atirou a flecha pro alto. Não atirou em alguém, não mirou em alguém. Atirou a flecha pro alto, aquela flecha voou longe, acertou em quem? Acertou naquele que a profecia falou. Aquele que Deus falou. Acertou em Acabe. E ele tava com aquela proteção, aqueles não sei se é colete, passou o nome que eles botavam tipo um colete, e entre aquelas juntas, a flecha entrou mesmo ali. Ou seja, porque quando Deus fala, acontece. Quando é Deus falando através de alguém, acontece. Não tem como não acontecer. Quem aprova ou não, quem aceita ou não, o mundo todo pode não aprovar, mas o que Deus fala através de alguém, acontece. Não tem como escapar. E Acabe ali, ele se foi. Chegou o tempo. Porque brincou demais. Brincou demais. Se falando de obediente, que fica em busca de revelação favorável, não obedece à palavra de Deus, não quer compromisso com Deus, mas quer uma profecia. Quer uma profecia. E aí muitas das vezes, muitos estão caindo na mão do inimigo. Muitos estão caindo na mão do inimigo. Porque se tem um que não perde tempo, é o inimigo. Se tem um que não perde tempo, o inimigo ele não perde tempo. E o nosso Deus ele é fiel. O nosso Deus ele é maravilhoso. O nosso Deus ele nos chama como nós estamos aqui e começa a falar conosco, nos alertar, nos chamar a atenção, nos exortar, para que a gente entenda que para nós ter uma direção de Deus, nós temos que ter temor a Deus. A palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o temor a Deus. Todos nós pedimos sabedoria. Todos nós pedimos sabedoria a Deus. Mas o princípio é nós temer a Deus. Então quem teme a Deus, foge da aparência do mal. Quem teme a Deus, guarda uma palavra dessa e fica atento no dia a dia, porque a revelação Deus vai revelando a todos. Guarda uma coisa aí. Deus ele revela a todos os dias. Todos os dias ele vai nos revelando assim, ó, por onde a gente vai. Aonde quer que nós esteja, Deus ele está sempre mostrando algo. É por isso que a palavra diz ali na parábola das virgens, as prudentes e as nécias, que as nécias estavam desapercebidas. Porque se nós andar desapercebido nesse mundo aqui, como é que a gente vai entender Deus mostrando, Deus falando? Você sabia que Deus ele se revela de muitas formas? Deus ele fala com a gente de muitas formas. Deus ele fala com a gente de forma diferente, com cada um ele fala de forma diferente. Porém, a revelação forte e poderosa é através das árvores. Nós, ele vai sempre mostrando onde é que nós estamos entrando, porque tem coisas que aparentemente é meio duvidoso. E quando as coisas é duvidosa, foi o caso aqui, ele percebeu, para entender, ele percebeu que ali parecia algo errado, Josafá, naquele convite, ele percebeu que tinha algo duvidoso, e o que foi que ele foi fazer? Aqui Deus deixa um ensinamento para nós. São vários ensinamentos nessa palavra, e um é desse daqui para nós ter cuidado no dia a dia. Quando ele percebeu que ali tinha algo errado, ele foi o quê? Consultar a palavra. Ele chamou ele para consultar a palavra do Senhor. Você entendeu que código poderoso Deus fala para a gente aqui? Se tem algo duvidoso, porque tem coisas que deixam a gente na dúvida, claro. Tem situações do dia a dia que deixam a gente duvidoso. A gente diz, mas será que esse negócio aqui é de Deus? Será o que está acontecendo? Agora que nós temos que fazer? O que Josafá fez, vamos consultar, vamos saber. Qual foi o erro de Josafá? O erro de Josafá foi que ele entendeu claramente e ele foi.
E aí ele passou por situação que não era para ele passar. Ele passou por momentos terríveis que não era para ele passar. Porque Deus avisou, ele foi procurar a resposta de Deus e Deus falou para ele, Deus deixou claro. Então tem algo que é meio duvidoso e a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar em Deus. A gente vai pedir uma resposta, a gente vai orar. A gente vai meditar. Deus vai usar alguém. Aí Deus vai deixar bem claro ali. Deus ele vai deixar bem claro ali na palavra. Ele vai mostrar o que está acontecendo. E se Deus mostra que os frutos não é dele, e aí a gente não pode seguir não, porque o fim não é bonito. O fim não vai ser lindo. E é por isso que nós temos que vigiar. Vigiar. Porque quando a gente vem observar os frutos daqueles que se desviaram, Jesus fala pelos frutos se conhece a árvore. Então, quando a gente observa aqui na palavra os frutos daqueles que perderam a direção de Deus, o que era que eles praticavam? O que era que eles faziam? Eles nunca estavam de acordo com os da verdade. Eles estavam sempre procurando armar uma cilada para destruir os da verdade. Toda a Bíblia nos ensina isso. Eles estavam sempre procurando uma brecha para poder tirar aquele da verdade do caminho. Só que os que é da verdade, quem cuida dos que é da verdade, é o próprio Deus. É por isso que se nós temos que nos preocupar, é de buscar a Deus, o reino dos céus em primeiro lugar. E o mais será acrescentado. Nós temos que nos preocupar de andar na presença. Porque os que procuram andar na verdade, os que procuram agradar a Deus, os que procuram obedecer a palavra do Senhor, esses daí é o próprio Deus que cuida. Aí vem as perseguições. E a palavra diz que nós podemos conquistar, mas com perseguição. A perseguição é uma coisa comum para aqueles que andam na presença. A gente observa a palavra do Senhor, é uma coisa comum. Tem muitas pessoas atribuladas por causa de perseguições. É uma coisa comum. Aí a palavra deixa bem claro que aqueles que se desviaram, que não andavam na verdade, não andavam na presença de Deus, eles estavam sempre procurando destruir esses. Você entende o tamanho da cilada aqui que Acabe armou para matar Josafá? Você quer entender onde Jesus nos alerta a respeito dos frutos, dos que já se desviou, do que não anda na presença, dos que não tem mais nada com ele? Você quer ver outro? Saul. Se falando de Acabe, que não obedeceu, a Bíblia diz que ele foi um dos piores. Foi o pior, na verdade, a palavra diz Acabe. Ele se entregou totalmente ao maligno. Aí, a gente vai ver lá em Saul. Lá no livro de Samuel, a gente vê que ele, o verdadeiro, que era Davi, no reinado dele ali ainda não era rei, era simplesmente um servo dele. Deus dava vitória através do servo. Mas o que era desviado, o que era que ele procurava fazer? Ele procurava matar o verdadeiro. Ele procurava sempre destruir Davi. Os frutos dele não eram bons. Os frutos dele ficavam visíveis. Você entende o que é que Deus fala pra gente? Deixa claro o que é revelação? O que é revelação da parte de Deus? A revelação da parte de Deus está por todos os lugares. Está à nossa vista aí. Por onde a gente vai, aí tem revelação da parte do Senhor. Aos nossos olhos. Que na maioria dos casos não precisa nem ninguém falar nada. Deus já está nos revelando. Já está mostrando. Porque os frutos de Saul já estavam visíveis ali. Ele já estava totalmente perdido, desorientado. Ele fazia uma besteira atrás da outra. Você entende o que é que Jesus manda a gente observar? O que é que Jesus mostra pra gente o que é revelação? Por isso nós temos que estar atento. Atento porque o inimigo tem enganado muitas pessoas. A palavra fala que no fim dos tempos, no fim dos tempos, muitos iam ser enganados.
se possível até os eleitos. Porque o espírito do anticristo está aí desde antes. Desde o tempo de Jesus, que Jesus ressuscitou. Desde aquele tempo lá, os apóstolos lá já falavam a respeito do espírito do anticristo. Só que Deus, quando Jesus ele fala que pelos frutos se conhece a árvore, Jesus ele deixa bem claro que toda árvore tem que mostrar os frutos. Você entende? Ou seja, todos nós somos obrigados por Deus a mostrar que fruto é que nós damos. Se é doce ou se é amargo. Se anda na presença ou se não anda na presença. Se é de Deus ou se não é. Todos nós, Deus, ele causa uma situação para que os frutos venham aparecer. Todos nós somos forçados no dia a dia a mostrar os nossos frutos. Todos nós. E aí a revelação é por todos os lugares. A revelação é no cotidiano. A revelação é no dia a dia, é muito forte. O que Deus vai mostrando no dia a dia. Só que só vai entender claramente aí quem realmente anda com Deus. Porque quem não anda com Deus vai ficar perdido. Vai procurar entender, não vai entender. Por quê? Porque quem dá o entendimento e a clareza é Deus. Quem deixa as coisas claras para a gente entender, quem abre o nosso entendimento e quem mostra no dia a dia quem é e o que é que tem que fazer. Porque aqui Deus mostrou que os frutos não eram bons, que Acabe já não era mais dele. Já não tinha mais nada com ele, já tinha se entregado para o maligno. Mostrou para o outro. Mas mostrou o que ele tinha que fazer, mas ele fez ao contrário. Deus mostrou o que ele tinha que fazer. Deus mostra, causa a situação, nos revela, mostra e mostra o que a gente tem que fazer. Mas muitas das vezes, pessoas, para agradar outras, ela vai lá fazer e aí dá errado. Ou nós agrada a Deus, vai ter determinadas situações que ou nós agrada a Deus ou nós agrada pessoas. Deus vai permitir situação na nossa vida desse jeito. Nesse caso aqui, Deus mostrou realmente o que era que estava acontecendo, quem era, mas mostrou o que ele tinha que fazer, mas ele não fez. E ele passou por tudo aquilo para ficar a revelação perfeita. Deus permitiu daquela forma para ficar perfeito para nós, para quando ele mostrar o que é que nós temos que fazer e nós fazer. Só que entenda uma coisa, para nós fazer a vontade de Deus, nós vamos desagradar muita gente. Naturalmente, quem procura fazer a vontade de Deus vai desagradar muita gente, é natural. Mas nós precisamos agradar quem? Aquele que nos dá vida, aquele que nos dá tudo, aquele que nos revela, que nos mostra, que nos livra, que nos protege. Nós temos que procurar agradar a Deus. Agradar a Deus, porque nesse caso aqui, ele foi agradar a Acabe porque ele tinha se aparentado ali. Ele procurou agradar a Acabe, mesmo sabendo da verdade, e aí onde é que mora o perigo? É onde vem a angústia. É onde vem... Porque tem muita gente que está passando por angústia e ainda está com a chance de ainda se voltar. Porque Deus deu essa chance ali a Josafá. Josafá, Deus deu o livramento a ele, passou por angústia, viu a morte. Deus tirou ele da morte e Deus mandou o recado para ele. Do tamanho da besteira que ele tinha feito. Do tamanho da besteira que ele tinha feito. Mas enquanto nós estamos vivos, estamos com toda a oportunidade nas mãos. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora de nós poder entender. De nós poder viver e praticar a palavra do Senhor. Entender que que a revelação, ela é no dia a dia. Ela é no dia a dia. Quando Deus mostra, revela e mostra o que a gente tem que fazer, nós temos que fazer. Ou nós faz a vontade de Deus, ou vamos passar por momentos muito ruins. Muito ruins. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, boa noite.
Glórias a Deus, vamos estar orando. E esse é o momento. Esse é o momento que nós vamos estar orando. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor por tudo. Amanhã, em nome de Jesus, Deus permitir, nós vamos entrar aqui e deixar uma palavra. Uma palavra da parte do Senhor, que é o que muda a nossa vida. É o que muda a nossa história. Buscar o Senhor. Todos que Deus trouxe aqui, Deus tem falado ao meu coração que Ele chama todos pelo nome. Todos pelo nome. E nós temos certeza que algo maravilhoso, muitas coisas, todas as portas abertas, eu profetizo em nome de Jesus, que o Senhor Jesus tem aberto todas as portas e vai continuar abrindo todas as portas para a glória do Senhor. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus? Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado, nós já Te agradecemos, Pai, Te louvamos, Te bendizemos por este momento, Senhor. O Senhor nos reuniu, Pai, nos congregou, nos trouxe até aqui, Pai, para falar conosco, para nos revelar, Senhor. Essa palavra maravilhosa que o Senhor falou, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que andar atento, Senhor. Nós temos que ser vigilante. Senhor, nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos por tudo. Aqui, meu Deus, tem as pessoas que o Senhor trouxe, Pai. E que o Senhor está o abençoando. Senhor, por amor do Teu nome, toca do alto da cabeça a planta dos pés, Senhor. Meu Deus, todas as pessoas que estão aqui, Senhor, elas estão buscando no Senhor um auxílio, um socorro, bênçãos, livramento para os seus familiares. Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor, a Tua serva, Teu servo pedindo oração, Senhor, para aquele procedimento que vai ser feito, Senhor. Senhor, por amor do Teu nome, que seja o Senhor, Pai. Que os homens, Pai, seja apenas instrumento, mas que seja o Senhor, meu Deus, operando em todas as áreas de todas as pessoas, Pai. De toda a nossa vida, que seja o Senhor usando pessoas, mas que ela seja apenas um instrumento. Que o Senhor abençoa, Senhor, o casamento, Senhor, a vida sentimental, Senhor. Visita a vida financeira, a familiar, a saúde. Pai, abençoa, sim, todas as áreas. Em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. E nós só temos a Te agradecer em nome de Jesus e que todos... E graças a Deus. Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. E eu tenho certeza que amanhã temos mais uma palavra da parte do Senhor. Uma ou duas lives, eu não sei. Mas que nós temos. Então já visita aí o perfil, vê a palavra que Deus sempre coloca no nosso coração. Nós estamos sempre postando a palavra abençoada, abençoando a todos em nome de Jesus. Fico todos na paz, em nome de Jesus.